Olá, essa é a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo do Amarante. Eu sou o professor Maicon Renner e nós estamos estudando sobre o Sermão da Montanha. O título da nossa aula de hoje é sobre o amor cristão. Nós estudamos nas últimas lições comparações de Jesus Cristo com os fariseus e com a justiça deles. Agora, na última comparação que Jesus Cristo faz, ele fala sobre a prática do amor cristão e aquilo que é exigido dos seus discípulos nos seus relacionamentos, principalmente com pessoas que os perseguem. Nosso texto base de hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 48, que diz assim: acompanhe a leitura. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa terão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo de demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então pegue seu caderno, sua caneta e esteja atento às nossas observações do texto. Nesse último parágrafo do capítulo 5, Jesus fala sobre a prática do amor e principalmente como nós podemos demonstrar o amor de forma passiva, não agindo contra aqueles que nos perseguem, e de forma ativa, com boas ações voltadas para os nossos inimigos. Nossa primeira divisão está aqui nos versículos 38 ao 42, quando Jesus discute o primeiro dito que aqueles mestres falavam: olho por olho e dente por dente. Eles entenderam essa questão como uma permissão da Bíblia para agir de forma vingativa, para retaliar aqueles que lhes fizessem qualquer tipo de mal. Esse texto nós encontramos ele na Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 21, versículos 22 ao 28, que nós vamos ver agora. E vamos entender realmente se esse texto fala sobre a vingança, sobre a retaliação. E ele diz assim: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Então esse texto de Mateus, de Êxodo, ele começa citando uma situação que poderia acontecer, né, caso 2 homens brigando machucassem uma mulher grávida. E o que esse texto nos mostra já aqui é que a aplicação, né,
desses princípios aqui eram feitos por juízes, né? Assim como nós vemos na leitura do Antigo Testamento, né? A lei era aplicada por juízes. Então, Moisés agiu como juiz. Nós tivemos os períodos dos juízes na história de Israel. Depois tivemos Samuel também, que foi uma espécie de juiz. Então, os princípios aqui que Moisés vai falar eram aplicados por juízes, não eram pessoais. Então ele vai dizer, mas se houver danos graves, apenas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Então, o princípio aqui, ele estabelece que quando os juízes fossem julgar algum acontecido, eles deveriam ser justos na sua penalização. Se alguém tivesse prejudicado a vida de outra pessoa, deveria pagar com a vida. Se alguém lhe tirasse a mão de outra pessoa, ela deveria pagar com a mão. E o princípio aqui, ele ensina que a justiça devia ser igualitária e deveria ser justa, né? Para que ninguém fosse prejudicado. Aquela vítima, ela não deveria receber mais do que ela perdeu, e o culpado também não deveria pagar mais do que o necessário. Então, por isso, esses ditos aí, olho por olho e dente por dente. E veja como Moisés, ele aplica o princípio aqui. Então ele vai nos mostrar 3 situações de aplicação. E ele vai dizer, se alguém ferir o seu escravo, né, ou a sua escrava no olho e o cegar, né, então ele aplica aqui o princípio do olho por olho. Terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Então, nesse caso, o que seria, né, a justiça de pagar o olho perdido pelo escravo? Seria libertação, né? Não seria literalmente arrancar o olho do dono. O segundo caso, né, o segundo se quebrar um dente de um escravo, né, aí aqui se aplica o princípio dente por dente, ou de uma escrava, terá que libertar o escravo. Então aí está a compensação pelo dente quebrado. No outro caso, se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, e aqui está o princípio da vida pela vida, nesse caso o cumprimento ele é mais literal. O boi terá que ser apedrejado até a morte, e inclusive a carne não poderia ser comida. Então esse era o significado do princípio, olho por olho e dente por dente. Não era um princípio de vingança da vida pessoal, mas era um princípio de retribuição justa usada pelos juízes da época. Mas os fariseus da época de Jesus entenderam isso como uma permissão para praticarem a retaliação contra outras pessoas, para serem vingativos. Então, por isso Jesus disse, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Então, como é que o cristão aqui, o discípulo, demonstraria amor, né, por outra pessoa? Veja como o nosso texto se organiza. Primeiro, se, né? Então, Jesus aí, o que significa não resistir ao perverso? Significa, primeira situação, se alguém ferir a face direita, a sua ação pacífica será de oferecer-lhe também a outra, né? E ferir aqui tem a ideia de ser não somente um ferimento comum, mas um ferimento humilhante, ofensivo. Né? A ideia aqui é de alguém que estapeia a face de outra pessoa com as costas da mão, como se fosse alguém superior, humilhando alguém inferior. Então, por mais que você seja humilhado, ofereça a outra face.
Segundo exemplo, se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe-te leve também a capa. A túnica e a capa eram componentes do vestuário mais básico do judeu daquela época. A túnica era a vestimenta principal que ia sobre o corpo, e a capa era a vestimenta que servia também para acompanhar a túnica e ajudar a aquecer a pessoa. Então, hoje era como se alguém dissesse assim: se alguém lhe pedir a sua camisa, dê também o seu casaco. Terceiro exemplo: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Naquela época também existia uma lei romana, de que um soldado ele poderia usar um civil, né, em sua passagem, para que ele carregasse a sua mala pesada, os seus equipamentos de guerra. E aí Jesus responde, né, se alguém quiser prejudicar você, fazendo você caminhar 1 milha com um soldado, vá com ele 2. Então, além de não resistir, seja generoso. E aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado, se alguém precisa pedir dinheiro emprestado, inclusive, dê a quem lhe pede e não lhe volte as costas. Então, esse é o princípio que Jesus ensina de não resistir ao perverso. De forma resumida, a nossa lição desse trecho se resume da seguinte forma: em algumas situações, a melhor demonstração de amor é não resistir aos que tentam lhe prejudicar. Ou seja, se alguém quer fazer o mal a você, se alguém quer humilhar você, se alguém quer se aproveitar de você com a intenção de lhe prejudicar, em algumas situações, a demonstração melhor é não resistir, não se vingar. E a gente precisa ter cuidado com essa lição, porque não significa dizer que nós devemos ser completamente passivos a todos aqueles que nos prejudicam. Mas significa dizer que não devemos nos vingar e que muitas vezes, em várias ocasiões, é melhor não fazer nada do que tentar revidar de alguma forma. Nossa segunda parte do texto está nos versículos 43 ao 48, quando Jesus fala sobre a prática ativa do amor ao próximo. Ele diz: vocês ouviram, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse princípio específico dos mestres daquela época não foi retirado da Bíblia, mas foi uma conclusão à qual eles mesmos chegaram. Em nenhum momento da Bíblia ela vai dizer para odiarmos o inimigo. Então vejam que eles deturparam de tal forma a lei de Deus que chegaram ao princípio de que se alguém não for seu amigo próximo, seu familiar ou alguém da sua nação, você pode odiá-lo e demonstrar ódio por ele. Por isso Jesus vai dizer: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por eles. Veja como Jesus ele é completamente contrário a essa ideia de ódio ao inimigo e de retaliação. Ele vai dizer que amar é, nesse caso, orar pelos inimigos. De que forma podemos orar pelos nossos inimigos? Principalmente pedindo para que Deus os abençoe, para que Deus os faça bem, para que Deus conceda a eles arrependimento. E devemos orar porque, Jesus diz, para que vocês venham a ser filho de Deus, seu Pai que está nos céus. Ou seja, a demonstração de amor ao próximo, aos inimigos, é
o atestado, a testificação de que nós somos filhos de Deus. Ou seja, o que significa aqui ser filhos de Deus? Significa que nós somos verdadeiramente cristãos e que nós temos o mesmo caráter de Deus. Que caráter? É o que Jesus vai explicar, o que está logo abaixo aí. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Ou seja, Deus ele é bom com todas as pessoas. O sol que nasce todos os dias abençoa tanto ímpios como os justos. Abençoa pessoas boas e pessoas más. A chuva que Deus manda sobre o mundo abençoa a todos os tipos de pessoas. Abençoa a lavoura daquele homem cristão, santo, dedicado a Deus, e abençoa também a lavoura daquele homem que muitas vezes planta, colhe e vende com desonestidade e tira lucros excessivos do seu trabalho. Então, pelo fato de Deus ser bom com qualquer tipo de pessoa, o cristão deve agir da mesma forma. Aqueles que fazem o bem e aqueles que fazem o mal devem ser alvo da graça do cristão. E aí Jesus vai explicar o princípio. Qual o problema se nós formos bons apenas com aqueles que também são bons? Ele vai dizer: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, os pagãos fazem isso. Ou seja, se você só é bom com quem é bom para você, não há nenhum mérito nisso. E veja a comparação que Jesus faz. E isso, falar dessa forma, deve ter causado um grande alvoroço em todos aqueles que o ouviam naquele momento. Jesus disse: os publicanos também praticam isso, também praticam o amor dessa forma. Eles amam apenas aqueles que amam eles, amam sua família, seus amigos próximos. E por que isso é tão ofensivo? Isso pode ter soado ofensivo àqueles ouvidos. Porque os publicanos eram homens judeus que trabalhavam para Roma, cobrando impostos dos judeus e dando esses impostos ao imperador de Roma. Um trabalho que era considerado um trabalho de traidor e que envolvia desonestidade e lucros injustos. Então Jesus diz: veja, até esse tipo de homem que rouba do seu próprio povo, que é desonesto, ele é capaz de amar aqueles que amam ele. E aí o segundo exemplo, né? Os seus irmãos, né? Aliás, os pagãos também amam aqueles que amam eles. Pagãos é todo aquele povo de outras nações, não judeus. Ou seja, gente que nunca conheceu a Deus, gente que nunca ouviu falar do Evangelho, também é capaz de amar somente aqueles que o amam. Ou seja, não há nenhum mérito nisso. E o mérito de ser cristão, portanto, como Jesus conclui, sejam perfeitos, como o Pai Celestial de vocês é. Ou seja, amem de forma perfeita os bons e os maus, assim como Deus, o Pai de vocês, também ama bons e maus e abençoa bons e maus. Então, resumindo a nossa lição para esse texto, é que é preciso retribuir os inimigos com ações que expressam amor. Ou seja, é preciso agir ativamente para abençoar os seus inimigos. Veja como isso é severo, profundo e difícil de ser praticado. Você é capaz de orar por aquela pessoa que o persegue no seu trabalho, de dar um presente a ela, de desejar feliz aniversário.
Você é capaz de dar bom dia, de cumprimentar aquele seu vizinho chato que joga lixo na sua porta, que quebra o seu muro. Então, esse é o ensino de Jesus. Você precisa ter ações de amor, mesmo com aqueles que tentam prejudicar você. Então vamos para a nossa compreensão prática. Se você observou bem as nossas lições até aqui, você será capaz de responder as nossas perguntas. E a primeira das perguntas diz o seguinte: de acordo com a lição, o que você entende por reação passiva e ativa aos que lhe praticam o mal? Se você quiser, dê uma pausa no vídeo para tentar responder aí no seu caderno, na sua Bíblia, esses questionamentos. Reagir passivamente e ativamente aos que praticam mal significa não se vingar, não pagar o mal com o mal, mas, por outro lado, ter atitudes de graça e de bondade com aqueles que nos perseguem. Isso aqui é ter amor passivo e ativo. Passivo é não reagir, é não revidar, não se vingar, é aceitar algumas vezes. E ativo é ter bons atos de amor, é abençoar os inimigos. Leia Provérbios 25, 21 e responda: como deve ser o seu agir com os seus inimigos? Provérbios 25, 21 diz o seguinte: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Então esse é o princípio que Provérbios exemplifica muito bem. Se aquela pessoa que persegue você precisa de alguma coisa, precisa de ajuda, de um remédio, de uma doação, faça isso. Dê de comer, dê de beber. 3. Que honra há em amar aos que já te amam? Por quê? Que honra há? Nenhuma. Como Jesus falou, pessoas que nunca conheceram a Deus, que nunca aprenderam do Evangelho, que não conviram do amor de Deus em enviar seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, também são capazes de amar somente aqueles que os amam e fazer o bem somente àqueles que fazem o bem a eles. Mas somos filhos de Deus quando fazemos o bem mesmo àqueles que praticam o mal contra nós. Então eu desafio você, ao final desta lição, a pensar em mais questões práticas. Você deve ter alguém aí, no seu dia a dia, o seu vizinho, o seu trabalho, alguém do mercado, que talvez não trate você de forma legal, que não seja educado com você. Como você deve tratar essa pessoa? Pense, reflita e aplique os princípios que você aprendeu aqui. Até a próxima!